Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres médicos, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus discípulos disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo ele chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Amém. Podem sentar. Hoje é o Dia dos Pais. Eu saí para almoçar fora com a minha família. Alguns ficaram em casa, os filhos fizeram churrasco, outros comeram macarronada, comeram frango assado, e foi um dia de festa. Nós comemoramos os dias, Dia das Mães, Dia dos Pais, e separamos essas datas para serem separadas como dia de honra. E por que dia de honra? Porque muitas vezes nós nos esquecemos dos nossos genitores, nós nos esquecemos daqueles que nos criaram, nos conduziram. Mas não é em todas as famílias que nós podemos ter o contexto. Há escolas já hoje trabalhando a questão de não ter mais Dia dos Pais. Já viu isso, Júlio? Então tem escolas que não estão mais comemorando o Dia dos Pais. E aí a lógica é o seguinte: tem muitos que não têm pais, não têm pais no seu RG, não tem paternidade, e por causa disso, então as escolas muitas vezes hoje não estão nem comemorando mais o Dia dos Pais, comemoram o Dia das Mães, mas não comemoram o Dia dos Pais. Então é interessante assim que nós vamos vendo, parece que uma estratégia do inimigo em roubar algumas coisas tão importantes. E eu quero dizer para aqueles que talvez não tenham pais, irmãos, eu tive um pai até os 6 a 7 anos e meio de idade. Meu pai faleceu. Depois eu tive um padrasto, que foi uma figura para mim de uma pessoa muito austera, espancador. Eu não tive carinho em casa, eu não tive, na minha casa não havia relacionamentos de abraços e beijos.
e de palavras declaradas: eu amo você. Eu fico vendo Lucas, como que ele é parecido com o pai dele, né? Do Júlio, como que é parecido com o pai, mas eu não tinha um espelho de ser como meu pai. Eu tive uma infância muito difícil, de 4 filhos, eu era o mais velho, a minha irmã mais nova, quando nós perdemos nosso pai. Então eu também estou nessa história de famílias disfuncionais ou de famílias desestruturadas. E quando eu tive a figura de um pai, esse pai para mim não era uma figura de um pai. Mas quando eu enterrei o meu primeiro pai, quando o meu pai foi colocado em uma lápide, quando meu padrasto faleceu, que eu chamava ele de pai, porque foi o que ajudou a criar, eu já de idade, fui lá e sepultei ele na mesma cova do meu pai, na mesma lápide, porque havia 2 gavetas lá em Araçatuba, em reconhecimento. Então, dia dos pais é dia para você honrar seus pais. Se você tem seus pais, agradeça a Deus pela vida deles. A Bíblia diz assim: honra os teus pais para que teus dias se prolonguem na terra e tudo te vá bem. Diga para o seu irmão: tudo te vá bem. Veja só, a Bíblia não diz que é para você honrar seus pais porque eles são cordatos, porque eles são bons, porque eles são honestos, ou porque eles são crentes. A Bíblia diz assim: honra seus pais. A honra aos pais traz a bênção sobre a sua cabeça. Todo filho que honra o pai e reconhece o pai como seu pai, irmãos, não vai ter dificuldade de se relacionar com Deus Pai. Então, por não ter uma figura paterna, minha grande dificuldade era me relacionar com Deus. Então eu tive que ser curado. Eu cometi muitos erros, até na criação dos meus filhos. Porque eu não tive amor como filho, eu não fui tratado como filho, eu não tinha aconchego na minha casa, havia muita brutalidade, havia muita irascividade, havia muitas coisas ruins dentro de casa, havia muita ameaça. Então muitas vezes a gente traz isso para a vida, e se a gente não for curado, a tendência é a gente reproduzir isso. Então você precisa olhar a sua história. Por isso a palavra de domingo passado, que eu não quis terminar a palavra de domingo passado pela metade, eu falei, eu vou pregar, e graças a Deus a igreja ficou toda aqui até terminar a palavra. Porque a palavra de domingo passado foi um passado redimido. Irmãos, se nós olharmos para a nossa história, a história dos nossos pais, a herança que eles tiveram, a vida que eles tiveram, e se foi uma vida digna, há um grande exemplo, você tem todo o direito de dizer, nossa, eu quero viver assim e mais excelente. Mas se houve traumas, se houve feridas, se houve problemas na sua família, irmãos, Deus pode redimir o seu passado. E a redenção do seu passado vai trazer a bênção. Agora, uma coisa que eu digo para você, não deixe de honrar seu pai. Não deixe de honrar seu pai. Se você é filho e não lembrou-se do seu pai hoje, liga para ele, ainda antes que termine a noite, e diga para ele, pai, a palavra mais importante que um pai quer receber é, eu amo você. Eu não amo você pelo que você faz, eu amo você porque você é meu pai. E sabe, irmãos, muitas vezes nós trazemos isso para a vida. Então quando nós amamos o pai por aquilo que ele faz, o nosso pai terreno, é desse jeito que a gente vai se relacionar com Deus. A gente fica esperando as coisas de Deus. A gente fica esperando as coisas de Deus. Ontem eu ouvi uma palavra assim, o pastor disse desse jeito assim, olha,
Quando a gente é criancinha, bem criancinha, então o pai sai de casa, eu lembro isso com os meus filhos, principalmente a Vitória, todas as vezes que eu saía com a Vitória, e que eu trazia um ursinho para ela, eu trazia um brinquedinho, eu ia para São Paulo, quando eu vinha de São Paulo eu tinha que trazer alguma coisinha, Micael para a Vitória, tinha que trazer. Então muitas vezes os filhos ficam perguntando: pai, o que você vai trazer? E muitas vezes, querido, nós fizemos promessas aos nossos filhos que nós não cumprimos. Alguém sabe onde tem uma cachoeira aqui? Sabe? Você pode me levar lá? Tem certeza? Beleza, preciso da sua ajuda. Tem uma coisa que eu prometi para minha filha e nunca cumpri para ela, e ela era pequenininha, e até hoje ela fala para mim: pai, o senhor nunca me levou para fazer um piquenique numa cachoeira. Você me leva lá, William? Eu preciso levar a Vitória lá, estender um pano, levar um pão com margarina, levar um suco, qualquer coisa, e estender e cumprir com ela, porque agora ela vai fazer 15 anos a semana que vem, e ela continua dizendo assim: pai, está fazendo calor, pai, dá para a gente ir na cachoeira que o senhor falou? Então me ajuda, William, vou precisar da sua ajuda. Mas queridos, não faça uma promessa se você não vai cumprir, é melhor não fazer. Os filhos guardam isso. Então lembra que você chegava em casa e você tinha que trazer os presentinhos para os seus filhos? Você precisava trazer os presentinhos para os seus filhos porque eles estavam esperando, e eles estavam mais preocupados com o presente do que com você. E eles perguntavam: pai, quando você chegava em casa, os filhos falavam assim: cadê o presente, pai? Esquecia de você, não era assim, Oliveira? Pai, vinha na minha casa: cadê o presente? Não, eu estou aqui. Não, cadê o presente? Então os nossos filhos queriam as coisas. Mas veja só, mas quando você dizia assim: eu estou levando, e os filhos: o senhor vai trazer mesmo? Por que eu estou falando isso? Espera aí que você vai entender. Aí os filhos foram crescendo, e aí o filho liga para você e fala, o pai fala assim: ó, eu vou trazer algo para você. E o filho já está grande, e ele descansa, ele não vai perguntar para você se você vai trazer mais, porque passou o tempo, ele era criança, e você prometia, e a sua promessa, ele cobrava isso, e agora o que acontece? Ele não precisa mais cobrar, porque ele cresceu, ele amadureceu, e ele se tornou um homem maduro, uma pessoa madura, e ele tem experiências com você, e ele sabe que aquilo que você promete, você faz. Então você não precisa mais, ele não precisa mais cobrar você o tempo inteiro. Ei, nós agimos assim com Deus também. Quando nós somos imaturos, nós ficamos o tempo inteiro esperando de Deus coisas, cobrando de Deus as coisas. Mas quando nós crescemos, e o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Deus espera, diga para o seu irmão, Deus espera que nós sejamos maduros e acreditemos na promessa que Ele estabeleceu. Ei, eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai poderoso, e aquilo que Ele prometeu, confie que Ele vai te entregar. Ele vai te entregar. Não seja uma criança que fica: ó pai, o senhor vai trazer, ó pai, o senhor não vai esquecer, ó pai, não acredite, amadureça.
Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Ele prometeu, ele vai cumprir. E isto, meus irmãos, exige fé, exige esperança, exige amor. E é por isso que aquele texto diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. É isso que tem que nutrir a nossa alma, irmãos. A fé, a esperança e o amor. E acreditar que Deus é poderoso. Hoje é o dia dos pais, nós estamos falando sobre isso. Vivemos tempos onde a figura do pai é essencial. Irmãos, o pai precisa ser presente. E eu não estou dizendo muitas vezes ser presente, existe um tempo em que o pai vai ser presente fisicamente, mas o pai precisa ser presente na história da vida do filho. Ele precisa participar da vida do filho. A Bíblia nos dá exemplos lindíssimos de pais como Abraão, Jessé, Josué, Jó, etc. Pais fabulosos. Mas hoje eu quero observar a vida deste homem, Jairo. Jairo é um pai exemplar. Jairo é um pai consciente. Jairo é um homem exemplar. A Bíblia diz, nós começamos a ler a história de Jairo, capítulo 8, verso 40, e nós estamos vendo que há um problema na casa dele. Diga para o seu irmão, problema. Diga para o seu irmão, nas famílias tem problema. Existem problemas da família, existem situações difíceis que as famílias enfrentam, existem problemas que as famílias estão enfrentando, e aqui nós vemos um pai tentando resolver um problema, um pai tentando solucionar um problema. Então, o primeiro que eu quero dizer nessa noite é, um pai consciente da importância da família. Diga, família é importante. Querido, deixa eu dizer uma coisa, o contexto familiar é muito importante. Se nós vivemos numa família desestruturada, deixa eu dizer uma coisa, há um Deus poderoso para restaurar todas as coisas. As famílias devem primar por ser famílias abençoadas e perfeitas, mas irmãos, há problemas nas famílias, há famílias disfuncionais, há famílias que faltou a mãe, há famílias que faltou a figura do pai, irmãos, e nós precisamos entender que todas essas coisas têm reflexo na nossa vida, na nossa personalidade, nas nossas escolhas, no nosso destino, na nossa herança. Jairo era o chefe da sinagoga, e como tal ele era responsável pela administração de uma sinagoga. Ele presidia o conselho de anciãos ou de conselheiros. Ele era um responsável pelo bom funcionamento. Diga assim, Jairo era um homem ocupado. Deixa eu dizer algo para você aqui, pai que está aqui. Nenhuma ocupação, diga assim, nenhuma ocupação é mais importante do que a minha família. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, Jairo era um homem preocupado, trabalhador, ele tinha um trabalho, ele tinha um ofício, mas Jairo tinha uma consciência de família. Contudo, encontramos Jairo procurando Jesus, não por uma situação relacionada ao seu trabalho, mas por uma situação, por uma necessidade da sua família. Ele então começa a buscar ajuda. Muitos pais hoje não estão cientes dos males sociais, espirituais e emocionais de seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou dizendo um monte de coisas, né? Deixa eu dizer algo. Agora eu vou dizer uma coisa diferente.
Um pai precisa se preocupar com a vida emocional dos seus filhos. Deixa eu dizer algo importante. Por que eu estou dizendo isso? Quem aqui ainda não é casado, levante a mão. Agora pode abaixar aí os homens, levantem as mãos os homens que não são casados. Vocês vão casar e com certeza vocês serão pais. Amém? Então quer profetizar? Então vamos profetizar bem forte. Com certeza vocês vão casar e serão pais. Agora, vão ser pais conscientes da importância da família. Pais conscientes da importância da família. Então não estou somente falando aos pais, mas eu estou falando a uma geração que vai gerar uma outra geração, e esta geração que vai gerar uma outra geração, é uma geração que precisa ter consciência da importância da família. A palavra de Deus diz assim, Cantares 1:6, abra a sua Bíblia. Muitos pais estão ofuscados por outras coisas e perderam a consciência da família. E o sábio Salomão vai dizer assim: me puseram, não repareis em ser, 1:6 é isso, né? E me puseram, a parte de baixo, e me puseram por guarda de vinhas, a minha vinha, porém não guardei. Presta atenção, nós fomos colocados, lá Messias, nós fomos colocados como guardiões da nossa família. A vinha aqui é a nossa casa, a vinha aqui é a nossa família. Deus nos constituiu como guardas das nossas vinhas, e aqui o sábio Salomão diz, porém eu não guardei. Todo homem ou toda mulher que não guarda a sua casa, vai colocar em risco a vida dos seus filhos. Segundo, eu preciso adiantar aqui, um pai que sabe a quem recorrer em tempos de crises familiares. Jairo soube ir à fonte certa. Jairo foi a Jesus Cristo, ele chegou lá, ele procurou Jesus, ele soube ir da maneira correta. Como que ele soube ir da maneira correta? Quando ele chegou diante de Jesus Cristo, ele se prostrou. Pai, este é o caminho para a solução dos nossos problemas. Todos os nossos problemas podem ser solucionados quando nós nos prostramos diante de Jesus Cristo. Vou falar mais uma vez. Todos os nossos problemas podem ser solucionados quando nós nos prostramos diante de Jesus Cristo. Deixa eu dizer para você, muitas vezes nós buscamos solução em outros lugares, nós buscamos solução em outras pessoas, nós buscamos solução em outras vidas. Queridos, Deus está nos chamando para, deixa eu orar nesse momento, estou sentindo uma forte opressão. Todas as vezes que eu sinto isso é porque a palavra está fazendo efeito, mas muitas vezes o inimigo quer roubar essa palavra no nosso coração. E há uma luta muito grande aqui, irmãos, porque nós não estamos aqui para acusar, para destruir, nós estamos aqui para reconstruir, reconstituir. Senhor, nessa noite, o Senhor vela por Tua palavra neste lugar. Nós declaramos em nome de Jesus esta palavra perfeita no coração de homens e mulheres,
uma palavra que vai produzir vida, vai gerar vida, vai transformar vidas. Nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos, num domingo tão especial, um domingo, dia dos pais, nós queremos aprender com a Tua palavra. Senhor, desconstrua em nós conceitos que foram, ó Deus, muitas vezes levantados pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo egocentrismo. Destrua dentro de nós, muitas vezes, palavras que foram estabelecidas em nós e que não deveriam, mas nós precisamos de uma palavra do Senhor nessa noite. Pai, não há nenhum erro que tenhamos cometido como pais, que o Senhor não venha perdoar, que o Senhor não venha tratar, que o Senhor não venha reconstruir. Obrigado pelos milagres de reconciliação, obrigado pela reconciliação do filho com o pai, do pai com o filho. Obrigado, Senhor, pela reconciliação da família, obrigado pela família que é restaurada, pela família que é estruturada, obrigado pela família que o Senhor está levantando, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, nós restabelecemos neste lugar aqui a Tua paz em cada família, a graça do Senhor em cada família, em nome de Jesus. Jairo soube pedir da maneira correta, ele suplicou a Jesus. Pai, você só vai saber o valor da sua necessidade na mesma intensidade da sua súplica. Porque quando alguém vai a algum lugar para buscar alguma coisa, e aquilo demora a ser lhe dado, e ele desiste, é porque aquilo que ele procura não é tão interessante, tão importante. Mas se ele continua insistindo, se ele continua exigindo, se ele continua buscando, significa que aquilo que ele foi fazer é muito importante. Jairo suplicou, ele implorou, ele chorou, ele angustiou sua alma, mas ele fez isso diante do Senhor. Pais, este é o lugar da súplica aos pés de Jesus. Pais, este é o lugar da procura aos pés de Jesus. Ele poderia ter ido a outro lugar. Sua situação, irmãos, econômica, sua condição social, sua religião, entre outras coisas, o permitiria, mas ele foi a Jesus. Ele foi a Jesus. Amados irmãos, muitas vezes nós vamos buscar tudo, solução em todas as outras coisas. O último que nós procuramos é Jesus. Torne Jesus a opção primária da sua vida. Você vai se desgastar menos, cansar menos, e os resultados serão rápidos demais. Terceiro, Jairo é um pai que leva Jesus para casa. Ele levou Jesus para casa. Ele levou Jesus para a casa dele. Ei, Jesus, mas vem cá, escuta, no meio desse caminho, já disseram que a filha dele estava morta. Escuta, a presença de Jesus era maior do que a notícia da morte. A vida que ele ia levar para dentro da casa dele era maior do que a notícia da morte. Deixa eu dizer para você, às vezes você está aqui, e você acha que o seu filho já não tem mais jeito, seu marido não tem mais jeito, sua mulher não tem mais jeito. Eu estou desistindo desse casamento, esse casamento está quebrado, está destruído. Deixa eu dizer algo para você. Não desista. Não desista até que Deus diga isso. Não desista. Não desista em nome de Jesus, não desista até que Deus diga. Só Ele pode dizer. Deixa eu dizer, é só Ele que pode dar a última palavra. Ei, Jairo, sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. E aí Jesus olha para ele e diz: se creres, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Deixa eu dizer algo para você aqui, pai. Há um problema econômico na sua casa? Você está endividado? Você está com um problema no banco? Você está com um problema financeiro?
Você que está com problema de enfermidade em casa. Ei mãe, você está com um problema na sua casa, um problema de enfermidade, de relacionamento. O seu filho talvez foi para as drogas, o seu filho abandonou. Há um problema causado, há um alvoroço, porque a Bíblia diz lá no final, um alvoroço. Há um alvoroço lá. Ei, não temas. Vá ao lugar certo, da forma certa, faça a súplica correta. E faz uma coisa, leva Jesus para dentro da sua casa e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Ei, está difícil algumas coisas lá na sua casa? Deixa eu dizer para você, leve a presença de Jesus. Você vai chegar na sua casa, vai botar louvores e vai encher a sua casa de adoração. Irmãos, teve uma mulher que foi para um face a face. E ela foi tão tomada pela presença do Senhor, que o marido dela era incrédulo, e o marido dela não conhecia Deus. Então pegaram essa mulher e levaram essa mulher para casa, e aí ela falando em línguas, e colocaram ela deitada na cama. E ela deitada na cama e continuando adorando a Deus e glorificando a Deus, deitado lá naquela cama, numa loucura. E aquele homem incrédulo vendo aquela mulher daquele jeito. E o pastor então foi embora e deixou aquela mulher lá na cama, porque não teve jeito, como aconteceu com a Marisa aqui outro dia. Quase que a gente tem que levar a Marisa para a casa dela, depois de um culto à noite, e o Espírito Santo tomou ela aqui. E deixa eu dizer para você, isso acontece. Se você não viveu esse nível de intensidade do Espírito Santo, você não sabe o que você está perdendo. Ei, você só vai entender isso a hora que isso tomar o seu coração. Do restante você vai dizer que é extravagante demais. Não é aceitável. Nossa, eu não acredito nisso. Então, essa mulher falando em línguas e glorificando o Senhor, sabe o que aconteceu? Meia-noite, ele ligou para o pastor: pastor, vem na minha casa correndo. E o pastor pensou que tinha acontecido alguma coisa com a mulher. E quando o pastor chegou lá naquela casa, ele chegou lá, ele já se ajoelhou, ele falou: pastor, eu quero o Deus da minha mulher, eu quero esse Deus, sabe por quê, pastor? Essa mulher não para de orar, e eu vejo anjos na casa inteira, a casa está cheia de anjos, eu comecei a ver anjos na minha casa, e os anjos andando na minha casa, e aquela mulher lá adorando, e aquele homem caiu de joelhos aos pés, e ele se entregou a Jesus. Irmãos, não há nada que Deus não possa fazer. Ei, leva Jesus para dentro da sua casa. Tira da sua casa aquilo que não presta. Tira da sua casa aquilo que atrapalha. Tira da sua casa aquilo que não serve ao Senhor. Pare de ouvir músicas do mundo. Desligue, queridos. Ninguém usa rádio mais não. Ninguém ouve FM mais não. Porque você não tem controle. Eu sei, porque no meu serviço de repente entra uma música que a gente não entende. Queridos, nós temos o poder de mudar as coisas, e as coisas mudam a partir do momento que eu levo Jesus para dentro da minha casa. Então leva Jesus para dentro da sua casa. E quando, presta atenção aqui agora, tem um detalhezinho aqui que o Espírito Santo está me trazendo à memória. Jesus vai entrar na casa, sabe o que ele disse? Ei, ele não permitiu mais ninguém entrar. Só subiu com ele os discípulos e os pais. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque muitas vezes tem gente incrédula que não acredita no que vai acontecer. Sabe de uma coisa? Aonde tem incredulidade, Deus não age. Onde tem incredulidade, Deus não trabalha. Aonde tem incredulidade, Deus não tem liberdade para agir. Então sabe o que ele fez? Subiu ele, a esposa, os discípulos, e ele disse: ei, levanta-te, menina. E ela se levantou. Ela estava morta, mas para Jesus não. Deixa eu dizer para você, a última palavra é dele. Deixa eu dizer, os mortos podem ressuscitar pelo poder dele. Podem ressuscitar.
Então, um pai que leva Jesus para casa, acontece como aquele que, aquele que sai para encontrar, aquele pai que sai para encontrar comida para os filhos dos profetas. Abra sua Bíblia em 2 Reis 4:39, eu vou ter que passar sobre isso. O que muitos pais levam para casa. Veja, deixa eu mostrar para você o que muitos pais levam para casa. Coloca esse texto aí para mim, querido. 2 Reis 4:39. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e achando uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossídeas, e voltando veneno, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Diga para o seu irmão, não sabendo o que era. Tem muitos pais que estão levando para casa coisas e não sabem o que é. Este pai, o filho dos profetas aqui, levou para dentro da casa dele algo que ele colheu no mato e ele não sabia o que era. Continua o texto. Assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Muitas vezes, queridos, nós estamos sem saber, levando morte para dentro da nossa casa. Pais que levam pornografia para dentro das suas casas. Pais que levam músicas mundanas para dentro da sua casa. Conceitos, piadas sujas. Pais que levam aquilo que não glorifica o Senhor. E muitas vezes não sabe o que está levando. Amados, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nossas escolhas determinam o nosso caráter. Nosso caráter determina o nosso destino. Nosso destino determina a nossa herança. Nossas escolhas determinam o nosso caráter. Nosso caráter determina o nosso destino. Nosso destino determina a nossa herança. Para onde queremos ir? Para o céu ou para o inferno? A morte na panela. Existe morte na panela. Jairo levou Jesus para casa. Ele não levou morte, ele levou vida, mas ele levou vida em abundância, e ele levou a presença de Jesus. Queridos, levar Jesus para casa apresenta alguns desafios. Eles passaram por meio da multidão. Uma das pessoas da família diz: não incomodes o mestre. Tem pessoas da sua família que vai dizer o seguinte: por que você serve o Senhor? Que você vai na igreja? Agora mudou, Você acha que vai mudar alguma coisa na sua vida? Hein? Só porque você agora virou crente agora? Só porque você está lendo a Bíblia, você acha que alguma coisa vai mudar na sua vida? Aí diga para ele, você pode dizer assim para ele: daqui 2 anos a gente conversa para saber onde você está e aonde eu vou estar. Estabeleça uma herança segura para os seus filhos, para a sua família. Seja o teto, seja a cobertura, seja a proteção. Queridos, em nome de Jesus, deixa eu dizer para você: se nós erramos como pais, se nós erramos como filhos, se nós erramos na trajetória da nossa vida, ainda, diga assim, ainda há tempo. Ainda há tempo. Os problemas que agora não parecem não ter solução, as palavras mais duras que Jairo ouviu foi: sua filha já está morta. Quantas vezes nós ouvimos: não vai dar mais, nada vai dar certo. Ei, esquece disso. Deus é o Deus das causas impossíveis. Jairo lutou contra tudo, contra pessoas, superou tudo, o seu trabalho, e ele foi. Irmãos, presta atenção na história que eu vou contar para vocês. Um menino estava em um avião, e no avião, o avião começou a passar por turbulência, e as pessoas olhavam para aquele menino, e aquele menino lá brincando, seguro, tranquilo, e o avião passou, e entrou na noite, ficou tudo escuro, e aquele menino tranquilo, e ele viajava sozinho.
não tinha mais ninguém perto dele, pertinho ali, sentado. E aí alguém virou e falou assim: escuta, você não tem medo de morrer? Olha só a turbulência que está passando aqui, olha o que está acontecendo, olha, você não percebeu que estamos em um avião? Por que você está tão tranquilo? Por que você não tem medo? O menino olhou para aquele homem e disse: meu pai é o piloto. Quem tem Pai Celestial sabe que Ele vai segurar as pontas. Nosso Pai Celestial é o piloto das nossas vidas. Fique tranquilo, sua viagem está em segurança, o final dela é um final de bênção para a sua casa. Se você levou Jesus para dentro da sua casa, o final é um final feliz. Se você atraiu a presença de Deus, o final é um final feliz. Queridos, nós precisamos conhecer melhor a Deus como Pai. Se nós não tivermos uma figura de pai, nós temos dificuldade de reconhecer como Deus como Pai. Então nós precisamos olhar para Deus como Pai. A Bíblia diz assim, Romanos 8,16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Se lhe faltou o Pai, se você não tem o nome do Pai no seu RG, deixa eu dizer para você, há um Deus que cuida de você, há um Pai sobre todas as coisas, há um Pai que sempre cuidou de você, Ele é o piloto, a sua viagem será uma viagem segura. Aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Nós não somos criaturas, nós somos filhos de Deus. O pouco conhecimento de Deus nos leva muitas vezes a termos imagens negativas de Deus. Os problemas relacionais da família nos levam a ter uma imagem distorcida de Deus. Mas Deus é um Deus onipotente, Deus é um Deus amoroso. O seu amor é incondicional, não é pelo que nós somos, não é pelo que nós temos, não é pelo que nós fazemos, é porque Ele nos ama como filhos. Ele nos ama como filhos. Jeremias 31:3 diz que Deus tem um amor imutável, um amor excelso, um amor grande, um amor exemplificado através da entrega que Ele fez através de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor é doador, o amor é entregador, o amor é dadivoso. Ele entregou o que Deus tinha de melhor, Ele entregou por você, para que você não fosse criatura, você fosse filho dEle. Talvez o amor que você recebeu do seu pai tenha sido interesseiro, tenha sido passageiro, mas o amor de Deus Pai não é assim. O amor de Deus Pai é excelente, o amor de Deus Pai é curador, o amor de Deus Pai é excelente, está acima disso. Querido, você não é órfão, você foi adotado pelo Senhor, e ainda que você tenha perdido o seu pai, como eu perdi o meu pai, Deus estabeleceu sobre mim a sua graça, e sobre a sua vida. Há um texto em Salmos 103, versículo 8 a 14, o Senhor, Salmos 103, 8 a 14, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que nós somos. Deus é um Pai valorizador, Ele dá dons a nós. Deus é um Pai perdoador, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Deus é um Pai presente, porque Ele sempre está presente. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 15, verso 11: certo homem tinha 2 filhos. Que homem é esse? Diga para o seu irmão, pai.
A figura de Deus é representada na história do filho pródigo. E eu quero terminar uma coisa aqui para você. Se você se distanciou dos caminhos de Deus, Deus continua te esperando. Se você foi para longe, Deus continua te esperando. Se você não teve um amor de pai, Ele continua te esperando para lhe dar amor de pai. Se você não teve uma referência de pai, Ele continua te esperando para ser a referência de pai. Se você perdeu seu pai, se você perdeu o contato com seu pai, deixa eu dizer algo, Ele está aqui nessa noite para restaurar isso na sua vida. Quero chamar o ministério de louvor, para a gente terminar esse tempo. O que se espera de um pai? A segunda voz que o filho mais vai ouvir depois de nascer é a voz do seu pai, primeira da sua mãe. O filho aprende a amar aquela voz e ter segurança. O pai traz segurança, suprimento, amor, carinho, perdão. O pai traz autoridade, disciplina. O pai é aquele que marca relacionamento familiar, não só pela figura de autoridade delegada, mas levando a família à diversão, ao lazer, à descontração. Muitos filhos gostariam hoje de abraçar o seu pai. Eu fico feliz nessa noite, estou vendo o Eric, chamo ele de meu filho, ele está aqui nessa noite, o pai dele está aqui nessa noite. O pai dele ficou muito tempo ali trabalhando no Japão, veio para cá, ele esteve com a gente na festa do Arraial, festa gospel aqui nossa. E nessa noite, no dia dos pais, o Eric está aqui com os pais dele. Mas irmãos, deixa eu dizer algo para você. Que coisa linda que Deus tem feito. Sabe o que Deus faz? Deus reconstrói o nosso relacionamento com os nossos pais. Porque irmãos, não são só os pais que erram com a gente. Nós também erramos com os nossos pais. O filho pródigo errou com o seu pai. Ele abandonou seu pai e foi embora, mas o pai nunca desistiu do filho. Deixa eu dizer para você, amor lindo é exemplificado pelo amor do pai. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso pai, e o amor dele foi tão grande, que ele levou Jesus Cristo a morrer por mim e por você, para nos perdoar dos nossos pecados. Então o amor de Deus é tão grande, tão poderoso, Deus é tão amoroso, que Ele quer restaurar tudo em nós. A Bíblia diz que a visão do filho pródigo para com seu pai foi o seguinte: meu pai é um homem próspero e bom, e eu estou passando fome. Deixa eu dizer uma coisa. Todo filho vai encontrar no seu pai o pai próspero e o pai bom. Deixa eu dizer para você, a figura do pai do filho pródigo é a figura de Deus. Deus é um pai próspero e bom. E quando a gente volta para os braços do pai, Ele tem prosperidade, anel, sandálias, vestimenta e muita festa, e Ele também tem a sua bondade de nos incluir novamente. Ele diz: pedirei perdão ao meu pai, certamente Ele vai me receber. A Bíblia diz no Salmo 103, 13 e 14: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem. A Bíblia diz: todos que são guiados pelo Espírito do Senhor são filhos de Deus. Deus é um pai criador, provedor, amigo, conselheiro, disciplinador, redentor, consolador, defensor, libertador. O pai está, para terminar, o pai está construindo o caminho para você percorrer. Ei, todos nós aqui somos filhos de Deus. E deixa eu dizer, o pai está construindo um caminho para você percorrer.
Confia nele. Você não precisa ficar, ei, você vai me trazer meu presente? Seu pai vai te dar. Muitas pessoas almejam estar aqui em cima do altar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O melhor lugar não é estar em cima do altar. O melhor lugar é descer do altar para servir.